Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2. E eu quero falar-vos essa noite sobre esse tema, os improváveis. Os improváveis. Olhe para esse versículo e depois deixe a sua Bíblia aberta aí por alguns instantes, porque depois vamos conhecer alguns improváveis na Bíblia. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o que estava acontecendo. A Bíblia diz no versículo 16 de Marcos 2, na minha versão, que agora é revista atualizada, uma Bíblia bem tradicional mesmo, mais tradicional que essa, só a revista corrigida. E estou lendo essa Bíblia, irmãos. Terminei ontem de ler o Novo Testamento, me apaixonei de novo pelo livro de João. Há uma grande possibilidade dos apriscos estarem com os seus estudos no Evangelho de João. Muito lindo esse livro. Mas hoje quero chamar a atenção para vocês aqui em Marcos 2,16. E os escribas e fariseus, Marcos 2,16, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com publicanos e pecadores? Continuando a saga aqui da Keile, né? Que ele pregou muito bem, é para todos. Hoje eu pensei nos improváveis. Irmãos, é interessante como a gente tem esses indivíduos no nosso coração, ou então muitas vezes corremos o risco de nos sentirmos assim. Quero dizer isso porque por conta do meu chamado para o ministério, eu me achava um improvável, não entendi o chamado para o ministério. Até que para a minha conversão, sem muito problema, mas para o ministério foi uma crise muito grande para eu entender, me achava muito improvável mesmo. Mas olhando para esse texto, nós vamos encontrar aqui, na mentalidade dos religiosos da época de Jesus, quem eram os improváveis? Quem eram as pessoas que dificilmente ou quase impossível poderia estar tendo o privilégio de fazer parte da família de Deus? Ou então entrar para o rol daqueles que poderiam ser impactados e serem alcançados pela a mensagem que Jesus estava trazendo de um novo tempo, a mensagem do reino de Deus, o estabelecimento de uma nova aliança entre Deus e os homens. Então Jesus, na propagação do seu evangelho, é interessante que ele foi um dia barrado pela opinião daqueles que tinha algo contra os publicanos. Quem são os publicanos? É interessante, irmãos, que os publicanos receberam este nome aleatoriamente, porém, eles eram uma espécie de judeu odiado, execrado pelos seus patrícios, principalmente pelos religiosos, pela escolha que eles tiveram de se transformarem em cobradores de impostos do governo romano. Um publicano, ele era um indivíduo que não teria chance nenhuma de ser alcançado pelo amor de Deus. Na compreensão daqueles que os tinha neste patamar na vida deles. E é interessante que nós encontramos coisa de Jesus, né? Nós encontramos dois publicanos famosos na Bíblia. O primeiro foi tão um choque assim para os religiosos da época, que ele foi chamado para fazer parte do colégio apostólico de Jesus. O caso de Mateus, que também é chamado de Levi. Um publicano, Jesus o chama para fazer parte do colégio apostólico. Irmãos, só para vocês terem uma ideia do que seria um publicano. Imagine você, um pastor, você conhecer um pastor que há anos
Desde pequeno, nasceu num lar evangélico, cresceu, depois os pais ali, foi líder na igreja, depois chegou, foi para o ministério, fez teologia, foi consagrado, mas depois se converte à religião muçulmana. E começa a pregar que Alá é Deus. Começa a trazer esta mensagem como sendo a mensagem. O que diríamos de uma pessoa dessa? Só para vocês terem uma ideia, o que seria um publicano, um traidor do evangelho, um traidor da palavra de Deus. No caso, o publicano era um traidor da pátria, era alguém que perseguia os seus irmãos para tirar-lhes deles seu dinheiro. Pois bem, foi um indivíduo desse que Jesus chamou. Vocês olhem para o evangelho de Marcos, o texto que nós estamos lendo, você olha aí para o capítulo 14, a Bíblia, versículo 14 do capítulo 2. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me, e ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e os tinham seguido. Aí os escribas olharam isso e falaram assim, uai, quem é esse cara? Viu Jesus comer com aqueles, com as piores espécies, não só Jesus, mas aqueles primeiros que já estavam seguindo. Quando Jesus entra na casa de Levi, que é o mesmo Mateus, houve assim é improvável, como é que ele faz isso? Pois é, Mateus era um improvável e foi chamado para fazer parte do colégio dos 12 apóstolos de Cristo. E depois é tido como o autor do primeiro evangelho. Foi quando Jesus chamou este homem que eles então tiveram a sua reação. Esse cara é um improvável. Mas qual é o outro famoso publicano que para mim seria um improvável? Zaqueu. Zaqueu é uma figura muito conhecida, ele está lá em Lucas capítulo 19. Os irmãos, por favor, olhem para essa passagem da Bíblia. E eu quero lembrar vocês sobre Zaqueu, mas umas outras características de Zaqueu, diferente daquelas que todas que nós conhecemos. A Bíblia diz assim, contando a história de Zaqueu nos primeiros versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era um chefe dos publicanos. Esse aqui era o pior dos piores. Era o improvável dos improváveis. Ele não só era um deles, mas ele era líder daquela cambada de traidores da pátria. Ele era chefe deles, e era rico. Percebe-se que o evangelho não fazia acepção sobre a classe social do indivíduo. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Muito bem, qual foi a reação que se teve disso? Zaqueu, a Bíblia diz que ele apressou, desceu com muita alegria, mas os religiosos, olha o versículo 7, vendo-os todos isto, murmuraram dizendo, entrará para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu era outro improvável. Mas irmãos, olha aqui para mim. A característica mais linda que eu vejo em Zaqueu é que a maioria dos relatos bíblicos de pessoas que procuraram Jesus foi com interesses nobres até. Alguns queriam saber sobre a salvação, mas a maioria deles queria uma cura, queria que Jesus ressuscitasse o filho, curasse o servo. A maioria dos relatos bíblicos são pessoas procurando Jesus com necessidades
graves, com necessidades que precisavam, como a maioria de nós estamos precisando de coisas. Mas Zaqueu, a característica linda que eu vejo em Zaqueu, é que ele não procurou Jesus para nada, ele só queria vê-lo. O que a Bíblia fala sobre Zaqueu e que me fez assim admirar esse publicano, esse improvável, é que ele fala assim, ele só queria ver Jesus, ele queria ver Jesus passar. Mas este homem, ele quebra até as teologias de hoje. Os dois publicanos que eu trouxe aqui, irmãos, eles são quebradores de paradigmas. Primeiro Jesus mostrando isso, que ele precisava dos piores, de um dos piores homens na visão dos religiosos da sua época, para fazer parte do seu colégio apostólico. O outro paradigma forte que esses dois homens quebram são os paradigmas da teologia. Hoje, basicamente, a teologia é dividida em dois grandes ícones dela, Calvino e Joseph Arion, que é o arianismo e o calvinismo. O que diz o calvinismo? Que Deus escolhe quem vai para... De maneira simples, tá, irmãos? Que Deus escolhe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O que diz os arianistas? Que o homem é voluntário na sua salvação. Que o homem é que escolhe se ele vai, ele é o responsável por isso. E as duas teologias têm base bíblica. Só para vocês terem uma ideia, nós, os batistas, somos considerados arianistas. As duas teologias têm base bíblica. E agora vem a Bíblia, irmãos, com esses dois homens e diz o seguinte: Jesus que foi atrás dele, Levi. O outro, foi ele que foi atrás de Jesus. Ele queria ver Jesus. Dois improváveis. Que nos faz, irmãos, pensar agora de uma maneira muito rápida, que não tem teologia que possa explicar a ação de Deus e a determinação de Deus. Uma coisa é certa, alguns, é óbvio, eu tenho certeza que tem alguns aqui que tem um testemunho de que você foi escolhido, você nem estava pensando no Evangelho, de repente você teve a sua atenção chamada para Jesus. Outros aqui vão ter a experiência de que, olha, eu estava me sentindo angustiado e procurei a Cristo. Deus faz isso. Tanto Mateus ou Levi, como Zaqueu, só no contar da história deles, nós vemos a teologia caindo por terra. Um procurou Jesus e outro foi procurado por Jesus. E é interessante que Jesus até muda a ordem das coisas, se convida para ir para a casa de Zaqueu. Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu alegremente foi, chamou um monte de galera e deu aquela recepção para Jesus, e ali ele demonstra a sua conversão, quando você vê o diálogo dele com Jesus, quando você vai continuar olhando aí para Lucas 19, quando mostra a eficácia do Evangelho. Zaqueu dando uma resposta: Senhor, se eu tenho feito alguma coisa errada, eu quero parar de fazer. Se eu tenho roubado as pessoas, eu quero parar de roubar. E além, não só isso, eu vou entregar 4 vezes mais. Se eu tenho cobrado mais do que deve, eu vou fazer isso. E Jesus então olha aquilo e fala assim: hoje entrou salvação nessa casa. Dois improváveis, irmãos. Os publicanos eram esses indivíduos. Outro improvável, que aí entra na segunda categoria. Vocês olharam para o texto que eu propus hoje? Que os fariseus chamavam a atenção para 2 tipos de pessoas que Jesus não devia andar: os publicanos e os pecadores. Coisa estranha, né? Para nós hoje, eu falo assim, então era todo mundo. Não. Há uma explicação por causa dessa referência bíblica. Quem era quem aqui?
Os publicanos eram uma categoria de judeu traidor da pátria, odiados, impossível um publicano entrar no reino dos céus, impossível. Eles só deveriam ir com muita pressa para o inferno. Mas fala dos pecadores. Quem eram os pecadores? Na cabeça dos religiosos daquela época. Os pecadores, irmãos, era qualquer pessoa que não seguisse a religião oficial da época, o judaísmo. Não seguia. Somado a estes, então tinha os não-judeus. Quem não era judeu era um pecador. E não tinha nenhuma chance com Deus. E tinha uma categoria de pecadores, que era considerado mais pecadores, que eram os samaritanos. E os samaritanos eram também considerados, fazia parte dessa categoria de pecadores. Então eram pecadores, eram as pessoas que não seguiam a religião, os samaritanos, as prostitutas, eram os considerados os pecadores. Tanto é que quando Jesus se aproximou de pessoas como estas, ele sempre era criticado. Lembra daquela mulher, como Maria, que estava ali aos seus pés? Os que falam assim, o cara que convidou Jesus falou assim, se Jesus soubesse quem que é essa mulher aí, ele não tinha deixado ela tocá-lo. Por quê? Aquela mulher era considerada uma pecadora. Uma pecadora foram trazidas para Jesus para ser apedrejada. Muito bem, irmãos. Mas entre os pecadores estavam os improváveis, e eu quero falar de um improvável aqui, que era considerado um pecador, e que chamou a atenção assim, de maneira extraordinária de Jesus. Sabe quem? O centurião, que tinha um servo doente. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 8. Olhe comigo, por favor, a partir do versículo de número 5, de Mateus 8. A Bíblia diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo-lhe, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Irmãos, essa é a reação do centurião. Primeiro, quem era um centurião? Um romano nato, um romano nativo. Só cidadãos romanos poderia receber essa função de centurião. O centurião, ele era líder de uma guarda de 100 soldados. Ele era líder de uma guarda, da guarda romana. Só poderia ser romano. E pronto. Esse cara era um improvável dos improváveis para ser impactado pelo Evangelho. Porque ele tinha como obrigação adorar apenas a César, o imperador, e os deuses que eram submissos a César. Um centurião jamais se humilharia diante de qualquer judeu. Eles eram a nação opressora de Israel. E de repente, este homem, um improvável, chega para Jesus. Quando ele diz assim, não sou digno de entrar na sua casa, ele está trocando, porque é o seguinte, judeu nenhum entrava na casa de centurião, porque o judeu não entrava na casa de quem não fosse judeu. Se não fosse judeu, não entrava na casa, nem passava na frente. No samaritano, então, jamais um judeu entraria na casa do samaritano, nem conversava com o samaritano. Então, esse centurião, quando ele diz assim, não sou digno de que o senhor entre na minha casa, ele sabe do que se trata, que um judeu jamais entraria na casa dele. Aí ele diz, mas o Senhor pode com uma palavra, da onde o senhor está, a sua palavra vai lá. E ele faz uma declaração de fé, irmãos, que no versículo 10, olhe para o versículo 10 do mesmo capítulo. Ele diz assim para Jesus, no versículo de número 8,
finalzinho aí. Mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Olha o versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo e disse aos que seguiam. Isso aqui foi uma loucura, essa frase de Jesus. Porque ele estava falando algo sobre uma pessoa improvável. Esse indivíduo, impossível ele ter isso que Jesus disse que ele tinha. E Jesus disse então: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse aqui é um pecador improvável que foi alcançado pelo Evangelho. Qual outro improvável, irmãos? Falei tanto de samaritano, né? Quero falar daquela mulher samaritana, lá de João. Vá lá para João capítulo 4, por favor, queridos. Mais uma improvável aqui. A mulher samaritana, conhecida por todos nós, e uma coisa extraordinária eu detectei, quando estava nessa semana passando por esse texto, por conta do privilégio que tive de terminar de ler o Antigo Testamento, então há 2 semanas, com certeza, passei por aqui e me chamou a atenção. João capítulo 4, vocês olhem a partir do versículo de número 6. A Bíblia diz assim: estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: olha só, irmãos, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque, a Bíblia traz a explicação, né? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê, pastor? Samaritanos era um publicano estragado, mas há muitos anos. A situação de cobradores de impostos era algo moderno para a época de Jesus. Recente, o governo romano tinha tido essa estratégia de levantar pessoas das nações para eles mesmos serem cobradores dos impostos. Mas os samaritanos não, os samaritanos era milenar. Foi o povo que se misturou com os outros povos, que não manteve a sua fidelidade a Deus. Era uma raça misturada. E judeu, então, dizia que gentios e samaritanos só serviam para uma coisa. Só para vocês terem uma ideia, um centurião e um samaritano, na mentalidade do judeu, só servia para uma coisa: ser combustível para o fogo do inferno. Não servia para outra coisa o gentio e o samaritano, apenas para ser combustível no fogo do inferno. E por isso é que essa mulher estranha, Jesus sendo judeu, falando com ela. Mas foi para essa mulher samaritana, que por si só já era uma renegada, mas essa mulher era literalmente uma mulher que estava fora dos padrões, até mesmo dentro da sua sociedade. Mas foi para essa mulher que Jesus trouxe uma das mais tremendas revelações ao seu respeito e também sobre a adoração. Foi para essa mulher que Jesus se apresentou em sendo a água da vida. Foi para essa mulher, o único ser humano sobre a face da terra, que Jesus falou que ele era o Messias. A única mulher da face da terra que Jesus falou que ele era o Messias. Foi para esta mulher, essa improvável, que Jesus trouxe um conceito de adoração. Havia uma adoração geográfica, e há uma adoração geográfica dentro da nossa mente até hoje. As pessoas imaginam que a adoração é estar vindo a um prédio como esse, e aqui cantarmos, levantarmos as mãos, falarmos expressões de adoração. E Jesus então muda todo o conceito de adoração, quando ele diz para aquela mulher no versículo de número 23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Foi para essa mulher que Jesus continua dizendo
A mulher disse: eu sei que o Messias, versículo de número 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo 26, Jesus disse: eu sou o Messias, o que fala contigo. Irmãos, a pessoa mais improvável, de todos esses improváveis aqui, essa mulher era a pior. Ela tinha uma situação muito terrível. Jesus revela para ela o seu passado. Quando Jesus manda que ela vá buscar o seu marido, aí ela fala assim: eu não tenho marido. Ele falou: bem disseste, você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu marido. Ela falou: nossa, vejo que você é profeta. Mas Jesus não estava olhando para o que aquela mulher era, mas ele estava olhando para o que aquela mulher que haveria de ser. É interessante que os discípulos mostram isso. Olhe para o versículo de número 27. Como aquela mulher era improvável. E como os discípulos reagiram diante do improvável. Versículo de número 27, olhe comigo. E nisto vieram, do capítulo 4 de João, tá? E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, João 4, 27, todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou porque fala com elas? Ninguém arriscou. Quando era Jesus, eles falaram assim: algum motivo tem. Irmãos, o que será que os improváveis têm para falar para nós nessa noite? O que o Senhor quer trazer-me ao meu coração, para que eu pense nesse tema, os improváveis? Existe um indivíduo na Bíblia que, para mim, depois da mulher samaritana, esse indivíduo era o improvável dos improváveis, que é o eunuco de Candace, no capítulo 8, e aqui quero ir me direcionando à conclusão, para lhe fazer algumas perguntas. Este homem, quero apenas resumir a história dele. Essa expressão da Bíblia, dizendo que ele era um eunuco, no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo de número 36, essa situação de eunuco fazia desse homem o indivíduo mais maldito sobre a face da terra. Porque o eunuco era um homem castrado, um homem que não tinha condição de ser, de reprodução, porque ele era castrado literalmente. E a sua castração fazia dele para não só a religião judaica, mas a maioria das religiões, uma pessoa maldita. Os eunucos, para você ter uma ideia assim, era o indivíduo mais improvável. E a sua situação de ser um improvável fazia com que, quando você vai ver a história dele, ele era um personagem importante. Eu até citei-o na última mensagem. Ele era um personagem importante. Ele era o oficial da rainha de Candace, um reino antigo que existia naquela época. E ele ia para Jerusalém adorar. Mas ele fazia isso, pela impressão que eu tenho, de maneira muito na dele. Muito na dele. A ponto de o interesse que ele tinha pelo Senhor já demonstrava que ele havia chamado a atenção dos céus. E Deus manda com que Filipe vá lá pregar para ele. Mas a sua situação de eunuco lhe faz fazer esta pergunta aqui no final do seu diálogo com Filipe. Olhe lá, irmãos. Olhe para o versículo de número 39. Antes um pouco. 36. Seguindo eles o caminho, Filipe pregou o evangelho para ele estava lendo uma porção de Isaías. Essa reação daqui mostra como ele era o improvável, ó. Seguindo ele o caminho, fora chegando certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede de ser batizado? Por que ele está fazendo essa pergunta?
porque ele não poderia ser batizado. Ele era uma pessoa. Imagine hoje, irmãos, imagine hoje, um transexual. O que é um transexual? É diferente de um homossexual. Um transexual foi um indivíduo que fez a operação, trocou a sua genitália. Nós não temos, irmãos, eu não conheço nenhum testemunho de uma conversão dessa, mas está nesse nível. Esse indivíduo era comparável a isso. Por que ele pergunta isso? Por quê? Não, você não pode ser batizado. Você não pode. Essa era a expectativa dele. Olha o que o Evangelho faz com o improvável. Eu estou fazendo essa comparação de extremo, porque isso nem chega a nossa... A gente não tem nenhum exemplo, né? A gente mora tão no interior de Rondônia, mas em breve nós seremos desafiados a encontrar muitos improváveis. Irmãos, era esse nível. Mais grave do que o pastor que virou muçulmano, né? Pois é. Por isso que ele pergunta, olha a água aí. Aí, o evangelho é simples, né? Essa passagem mudou meu ministério, sabia, irmãos? Mudou meu ministério. Porque para mim hoje o que basta é o que está escrito na Bíblia, na resposta de Filipe. Primeiro, Filipe diz assim para ele: que me impede? Aí Filipe responde no versículo número 37, é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe mandou parar o carro, batizou o eunuco, o Espírito levou Filipe para Azoto e o eunuco foi para o seu país alegremente. Pergunta: você conheceu aqui 4 improváveis? Um publicano, 2 publicanos, melhor dizendo, 5 improváveis, né? Um centurião, um pecador, rotulado como pecador, porque não era judeu, porque não seguia a religião, e porque não fazia parte da nação judaica, e uma mulher samaritana, e um homem, um eunuco, um homem castrado. Improváveis, irmãos, todos improváveis, mas todos alcançados e transformados pelo poder do Evangelho. Amém, igreja? Lhe pergunto, existe algum improvável no seu conhecimento? Existe alguém que você já fez a sua sentença no seu coração? Esse indivíduo não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Eu acho impossível ter alguém, mas eu vou perguntar aqui. Porque se você está aqui, eu acho difícil, mas talvez você esteja na luta. Você se acha um improvável? Você se acha um improvável? Para o ministério eu me achava improvável. Eu não cabia no sistema religioso da minha época como pastor. Eu não cabia, e por isso é que eu me achava improvável. Forcei a barra, e depois de 5 anos, eu sabia que eu não servia para aquilo, eu ia desistindo. Aí, apareceu vocês da minha vida, aí vocês me trouxeram para o Senhor de novo, amém? Apareceu a nova aliança, porque se não tivesse a nova aliança, eu ia ser um excelente pedagogo hoje. Não sei se é excelente, mas um pedagogo. Irmãos, você tem aí na sua lista de conhecidos, alguém que você acha improvável, impossível, ou você é um desses, que se acha improvável, talvez não para o Evangelho, não, eu até aceito o Evangelho, mas para exercer um ministério, para estar fazendo algo, eu
eu não posso, eu sou improvável. Eu queria que você soubesse que esse recado mais didático para você nessa noite é para você imaginar assim: para Deus não existe improváveis. Então você não vai desistir de quem você achou que não tinha mais jeito. E você hoje, se você se sente improvável para ser um instrumento na mão de Deus, você vai sair daqui falando: não, eu não sou não. Foi o que eu fiz, irmãos. Falei: Deus, se o Senhor não quer, se o Senhor quiser me usar, me coloca em uma situação provável. E se Deus não me traz para cá, se Deus não faz o que fez na minha vida, na frente do meu ministério, aqui em Cacoal e à frente dessa igreja, eu era um improvável mesmo. Quem são os improváveis?